Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez juntos. Louvado seja Deus por esse momento de culto, de adoração, de edificação que o Senhor nos concede em mais um domingo, dia que o Senhor reservou e nos deu para a comunhão, para a edificação, para o descanso e para o deleite no Senhor. Portanto, Deus abençoe a sua vida e que esse momento de edificação, de exposição bíblica, de busca pela verdade do Evangelho, seja algo que transforme e impacte o seu coração. Nós vamos dar início a esse momento fazendo oração ao nosso Deus e buscando a direção do alto. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos mais uma vez na Tua presença, com o coração grato pela Tua graça e bondade, mas ao mesmo tempo com o coração esperançoso, desejoso, sedento daquilo que procede do alto, a fim de que possamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, alcançar o alimento do céu. Ó Santo Deus, abençoe o Teu povo, abençoe aqueles que estão diante das suas telas, assistindo este momento, participando deste momento de edificação. Clamamos ao Senhor que venha sobre eles com a Tua graça, misericórdia, direção. Dê-lhes um coração que confia no Senhor e depende do Santo Espírito do Senhor para receber do Senhor o alimento do céu. Ao mesmo tempo, nós intercedemos pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pedindo ao Senhor que nos dê a direção do alto. Conduza-nos, ó Deus, neste momento tão turbulento de incertezas por parte do poder público e também um momento delicado para muitas famílias. Tão somente mantenha, ó Deus, a Tua mão provedora sobre cada um de nós, sobre o Teu povo, e traga sobre nós o alento que podemos encontrar somente em Jesus e na Sua palavra. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa caminhada no livro de Neemias. Desta vez nós vamos examinar o capítulo 6 de Neemias. Vamos estudar, vamos buscar nesta porção da palavra de Deus a instrução para a nossa alma. Eu vou ler o texto do capítulo 6 e os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias aí onde quer que você esteja assistindo e participando deste momento. Diz assim o texto bíblico: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremos nas aldeias do vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não podemos descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas.
porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém. Bem, hoje nós vamos nos apropriar desse texto, como fizemos nos capítulos anteriores, e vamos nos guiar pelo tema Trabalhando em Meio à Oposição. Você deve se lembrar desse tema. Parte 3. Trabalhando em Meio à Oposição, parte 3. Talvez você pense assim: poxa, a vida cristã só é oposição? Nós temos que pensar somente em oposição? Visto que vemos uma grande gama de pregadores que só falam em uma vida fácil, uma vida cristã fácil e bem-sucedida. Mas nós estamos numa caminhada no livro de Neemias, e o livro de Neemias leva em conta, ou nós devemos levar em conta aquilo que o livro nos apresenta. Então, este é o terceiro capítulo que nos mostra uma franca oposição de forma direta e contínua, uma forte oposição ao povo de Deus, ao propósito do povo de Deus, à missão do povo de Deus e, consequentemente, ao próprio Deus. Portanto, o nosso tema é Trabalhando em Meio à Oposição, parte 3, porque temos que lembrar-nos de que velhos inimigos sempre voltam a bater a nossa porta. Velhos inimigos sempre voltam a nos atacar. A estratégia pode mudar. O local de ataque pode mudar. Os meios e os caminhos podem mudar. Mas os inimigos sempre voltarão. Eles voltam com a nova roupagem, eles voltam com novos métodos, eles voltam com nova estratégia, com nova acusação, mas eles sempre voltam. A vida cristã, meus amados irmãos, é uma batalha do início ao fim. Você precisa saber disso. Nós estamos em guerra. Nós estamos em uma jornada na qual lutamos até o final. E a vitória, o descanso, acontece quando chegarmos ao final da jornada.
enquanto estamos na jornada, os ataques surgirão. E o mais interessante na vida cristã é que os ataques sempre se intensificam e se tornam mais duros quando nós estamos no meio da jornada. Veja que o texto bíblico, no seu contexto, nos mostra que Neemias, aqui no início do capítulo 6, está com o muro fechado até a sua metade. É o que narra o capítulo 5. O muro se fecha até a sua metade. E eles estão no meio do trabalho, no meio da caminhada. Já estão cansados. Eles já lutaram e tiveram vários embates, vários problemas. Eles tiveram que tratar, que lidar com as ameaças, com o escárnio, com a chacota, com a execração, com todo tipo de artimanha desses mesmos inimigos. Sambalate, Tobias, e agora aparece Gesem no cenário, o arábio. Então, veja que eles têm oposição de todos os lados. Eles têm oposição do norte, eles têm oposição do sul, eles têm oposição do leste. A oposição está posta diante do povo de Deus. Só que esses inimigos, eles, depois do primeiro momento em que eles são aplacados pelas ações de Deus através de Neemias, pela liderança de Neemias, eles sossegam um pouco. E Neemias, então, se concentra em tratar os problemas internos do povo de Deus, a oposição interna, os inimigos internos, a usura, a vaidade, a injustiça, a dominação que o povo de Deus exercia sobre seus próprios irmãos. E agora, quando eles fecham o muro até a sua metade, eles voltam a receber a oposição externa. O inimigo volta, mas volta com uma estratégia diferente. Você precisa entender que nesta nossa jornada de trabalho para Deus, de peregrinação, nós vamos guerrear durante todo o caminho e devemos estar preparados para essa guerra. Nós vamos enfrentar poderosas oposições e precisamos estar com as mãos firmes, com o coração seguro e com a nossa fé fortalecida. Portanto, nesse momento, a esta altura da jornada aqui narrada no texto de Neemias, nós podemos apreender alguns ensinos, ou mais alguns ensinos da parte da narrativa bíblica, da parte do nosso Deus, para que nós possamos conseguir trabalhar em meio à oposição e sabendo que há mais oposição e haverá mais oposição. Então, nós temos alguns ensinos preciosos que passaremos a discorrê-lo nesse momento. O primeiro ensino que Neemias nos traz na sua narrativa, no livro que leva o seu nome, o primeiro ensino que nós podemos apreender neste texto é o seguinte: guarde-se de dialogar com o inimigo. Se você quer lograr sucesso, se você quer terminar sua carreira cristã sem ter sido engolido, subjugado pela oposição, se você quer continuar a sua carreira cristã de trabalho e serviço a Deus até o final, e no final colher do Senhor os louros, o galardão, a coroa, você deve guardar-se de manter diálogo com o inimigo. Veja que esta é uma das estratégias mais poderosas dos inimigos da nossa alma, ou do grande inimigo da igreja. Veja o que diz o capítulo 6, versos de 1 a 4. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono,
porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Por que Neemias não foi conversar com os inimigos? Afinal de contas, parece diplomacia. Os inimigos que anteriormente riram deles, zombaram deles, ameaçaram eles, chacotaram deles, que construíram estratégia de ataque contra eles. Esses inimigos agora chamam Neemias para o diálogo, chamam Neemias para a conversa, para a diplomacia. Por que Neemias não vai? Porque não se dialoga com o inimigo. Nós não somos chamados para uma vida cristã de amizades e concessões. Todas as vezes que alguém abre espaço para o diálogo naquilo que não pode ser negociado, ele vai negociar. O diálogo é para que haja, para que um lado e outro ceda em algumas coisas para que possam conviver bem. Não era o caso, não era o propósito de Sanbalat e Tobias aqui, mas este normalmente é o resultado de dialogar com aquele que é a oposição. Ao longo da história, nós ouvimos e vemos muitas tentativas daqueles que não concordam ou se opõem ao cristianismo de tentarem manter um diálogo ecumênico com o cristianismo bíblico. Por que isto? Qual é a estratégia? É corromper o cristianismo. É para que o cristianismo seja moldado à cultura, moldado às práticas naturais do mundo, a fim de que ele deixe de ser o cristianismo bíblico. Neemias sequer considera conversar com os inimigos. Primeiro, porque ele sabe muito bem onde era este lugar. Ele sabe a intenção, ainda que não tenha dito ou mandado dizer para os seus inimigos, ainda que não tenha colocado lenha na fogueira, não tenha fomentado a ira deles, ainda que não tenha acusado vocês querem o mal contra mim, ainda que ele não tenha dado nenhum tipo de resposta dura, ele se negou aí porque ele sabia a intenção. Ele conhecia o lugar. O Vale de Ono ficava a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém. Ficava numa região fronteiriça entre Samaria e a região da Filístia. Ali era uma região onde Neemias tinha desafetos. E a intenção deles era afastar Neemias de Jerusalém, afastar da obra, para atacar a obra, para enfraquecer a obra, mas também para matar Neemias, para intentar-lhe o mal, para frear-lhe. Por que Neemias não foi? Por causa dessas coisas, claro, mas também porque não há diálogo com o inimigo. Porque num diálogo, num ato diplomático, sempre há concessões naquilo que não pode haver concessões. Nós somos chamados, amados irmãos, a nos portar de forma fiel àquele que nos enviou. Nós temos uma missão. Você não vê o Saul preocupado com a reação daquele que é atingido por ele. Ele reage àqueles que entram em contato com ele para transformá-los. Ele não deixa de ser sal nesse processo. A luz não pede licença para a escuridão e não se incomoda com a escuridão fugir dela. Por quê? Porque essa é a missão do sal, essa é a missão da luz. A missão da igreja é ser fiel àquele que a enviou para transformar o mundo, para impactar o mundo. A opinião contrária à igreja, a oposição à igreja, a reação do mundo à igreja, não deve fazer com que a igreja perca de vista o tamanho e a glória de sua missão. Há algo mais importante do que a opinião dos inimigos.
Portanto, guarde-se de dialogar com eles. Não perca seu tempo. Eles querem o seu mal. Eles querem fazer com que você negocie a sua fé. Eles querem fazer com que você abra mão de princípios e valores. Ele quer que você ceda. Ele quer que você ignore aquilo que Deus disse para não fazer, ou que Deus disse para fazer. Eles querem que você abra mão do seu Deus para dar espaço ao deles. Não entre em diálogo. O inimigo está lá não porque ele quer conversar com você, ele quer corrompê-lo. Segundo ensino que nós apreendemos nesse texto, podemos ver no verso 5 até o verso 9, que diz assim: Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-nos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Segundo ensino que nós aprendemos no texto é: concentre-se em sua missão. A sua missão é mais importante. Tenha senso de prioridade. Não se distraia. Veja o que eles fazem aqui. Depois de Sambalate tentar tirar Neemias de Jerusalém para atacá-lo, para demovê-lo da sua missão, ele vê que Neemias não cede. Neemias nem se vale de argumentar ou de explicar por que não vai. Neemias simplesmente diz que não vai. Então ele usa uma segunda estratégia. Ele manda uma carta aberta, uma carta para que todos tenham acesso, para que Neemias saiba, para que os sacerdotes saibam, para que o povo saiba, para que aqueles que estão na obra possam ouvir aquilo. Ele quer difamar Neemias. Ele quer enfraquecer as mãos dos obreiros. E ele começa a contar e dizer várias mentiras acerca de Neemias, acerca do líder deles, acerca dos trabalhadores, acerca da intenção que eles supostamente têm. Ele mente, ele tenta enfraquecer, ele tenta distrair Neemias e o povo da sua obra. É assim que tem acontecido com muitos cristãos em nossos dias. Muitos cristãos perdem o seu tempo, a sua energia, entrando em discussões, tentando explicar coisas, provar coisas desnecessárias, que não são da alçada deles, são simplesmente mentiras e contra-mentiras, ou num contexto de mentira. Nós não devemos nos inserir. Neemias concentra-se na missão dele. Veja o que diz o texto. Ele simplesmente responde: olha, tu inventas de teu coração. Tu queres que a gente tenha medo e que nossas mãos se enfraqueçam. Mas não acontecerá. Não acontecerá. Quando Neemias se furta de entrar nessa discussão sem fim, se isso é verdade, se não é verdade, se eles querem usurpar o trono ou não, se eles estão contra o rei ou não. Quando ele se furta a isto, ele está mostrando que a sua missão é mais importante do que o inimigo fala. O que o inimigo diz é pouco importante. Não merece a nossa distração.
não merece a nossa parada, não merece o nosso tempo. Nós temos uma missão que vai além e precisa ir além dos nossos inimigos. Eles não podem ter de você o vigor que deve ser dado à carreira cristã, à obra cristã e à glória de Deus. Concentre-se em sua missão. Tenha prioridade, senso de prioridade. Não se distraia com as mentiras, as calúnias do inimigo. Ainda que sejamos inclinados a um poderoso senso de justiça e até gostamos de nos defender, guarde-se disso. Terceiro ensino que nós aprendemos deste texto está a partir do verso 10, que diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Oriente-se pela verdade. Esse é o nosso terceiro ensino aprendido aqui. Oriente-se pela verdade de Deus. A verdade de Deus precisa guiar a sua vida. A palavra de Deus precisa ser o seu guia, o seu conselheiro. Precisa ser a base de suas decisões. Você precisa submeter todas as suas ações à verdade de Deus. Veja o que está acontecendo aqui. Depois da primeira tentativa falhada, depois da segunda tentativa de difamação ter falhado, há uma terceira tentativa. É interessante que eles acusam Neemias de subornar e comprarem profecias, mas eles mesmos fazem isto. Eles subornam alguns profetas, subornam este Semaías para que ele pudesse tentar distrair ou tentar ludibriar Neemias com algo que aparentemente é bom, a fim de fazê-lo pecar contra Deus, quebrar a lei, profanar o templo. Mas Neemias não cai. Por quê? Porque Neemias se guia pela palavra de Deus. Neemias se orienta pela verdade de Deus. Ele conhece a verdade de Deus. Ele conhece o seu Deus. Ele conhece a lei do seu Deus. Ele conhece a justiça do seu Deus. Ele sabe o que a palavra de Deus diz acerca do acesso ao templo, das coisas piedosas, do sacrifício, daquilo que acontece no lugar sagrado. Ele sabe disto. Portanto, haverá na sua vida também esta ação do inimigo contra você. O inimigo fará com você, comigo, o que tentou fazer com Neemias. Ele tentará fazer com que você se esqueça do preceito de Deus. E mais, ele não apenas tentará te oferecer algo que está fora do preceito de Deus, mas ele tentará te oferecer isto com uma roupagem divina, com a roupagem piedosa. Ele disfarçará algo mal, algo pernicioso, algo destrutivo. Ele disfarçará essas coisas com uma roupa de piedade. É o que ele faz com Neemias. Ele diz: olha, esse povo vai vir te matar. Eles vão vir esta noite
proteja-se, vamos para o templo. Vamos fechar as portas. Você estará salvando a sua vida. Lá é o lugar de salvação. Você poderá orar ao seu Deus. Talvez tenha pensado isto. Você estará mais próximo do seu Deus. No entanto, Neemias sabia que não podia entrar lá. Neemias sabia que ele não tinha o direito de estar lá. Ele sabia que aquele não era o seu lugar, ele conhecia a verdade do seu Deus e ele se orientava por ela. Amados irmãos, não são poucos cristãos que arruinam a sua vida ou trazem problemas irremediáveis à sua vida, que deixam e deixarão marcas inapagáveis, porque ao invés de orientarem-se pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se orientam pelo seu sentimentalismo, se orientam pelo conselho de seus amigos ou amigas, se orientam pela pressão da sociedade, se orientam por aquilo que parece bom, mas não tem a coragem, não tem o cuidado de submeter aquilo à verdade de Deus. Se você quer continuar trabalhando em minha oposição e terminar sua carreira vitoriosa, você precisa se orientar pela verdade. Ela precisa ser a guia da sua vida, o norte, a bússola, o direcionador. Não pode haver outro conselheiro para você senão Deus. Você só escapará das garras da oposição se a verdade de Deus for a luz que ilumina o teu caminho. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Se isto for verdade na sua vida, o inimigo não poderá enganá-lo. Quarto ensino que nós aprendemos no nosso texto está no verso 17 até o verso 19. Diz assim o texto: Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quarto ensino que nós aprendemos: furte-se de qualquer compromisso com o inimigo. Não entre em aliança com ele. Olha o que está acontecendo aqui. Neemias está no meio de uma guerra com inimigos externos e internos. Tobias, um dos inimigos de Neemias, um dos que difamaram Neemias, que tentaram atemorizar Neemias e o povo, um dos que tentaram destruir a obra, que tripudiaram deles. Tobias era apadrinhado, era acolhido e protegido por alguns nobres de Judá, por pessoas da cúpula, por pessoas que tinham posição social. E ainda que Neemias o tenha enfrentado, assim como a Sambalate e Gesem, ainda que Neemias não tenha cedido e tenha conduzido o povo ao final da obra, ainda que eles tenham terminado a obra, como diz o verso 15 até o verso 16, ou o verso 15 e 16, ainda que eles tenham conquistado essas coisas, Tobias, o inimigo deles,
mantinha comunicação com os nobres que estavam no meio do povo. Eles trocavam cartas. E estes nobres faziam a miserável ação, tinham um miserável papel de levar a Neemias o que Tobias dizia dele. O amedrontamento, as ameaças, diz o texto no verso 19, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Aqueles ali da cúpula, aqueles nobres, iam a Neemias e traziam as palavras de Tobias. Neemias respondia e eles levavam o que Neemias dizia. O fato é que isso acontecia porque Tobias, um inimigo do povo de Deus, havia se casado com uma filha do povo de Deus. Interessante é que a memória deste povo era muito curta e nós temos que ter cuidado com isso porque a nossa também é. Uma das razões pelas quais, na verdade, a principal razão pela qual o povo de Deus caiu em adultério espiritual e depois chegou ao desfecho de ser mandado para o exílio, é de terem se aliançado com os povos pagãos através do casamento. Foi o casamento misto. Foi o casamento com incompatibilidade de fé. Foi o casamento com mulheres e homens de outros povos. Algo que Deus havia ordenado não acontecer. E aqui está novamente acontecendo. Tobias se casa com alguém do povo de Deus. E esta aliança, este juramento, este vínculo de palavra faz com que este grupo se torne refém deste homem que é um homem maligno. É uma oposição maligna contra o povo de Deus. Portanto, guarde-se, meus irmãos, furtem-se de assumir compromissos com o inimigo. O inimigo não pode entrar em aliança com você, ainda que ele queira e ele quer fazê-lo. Ele tentará fazê-lo. Ele fará de tudo para aliançar-se com você. Você não pode fazer isso. Você tem uma aliança com o seu Deus, uma aliança de vida e de morte, uma aliança de fé. Esta deve receber o seu investimento, esta deve receber o seu cuidado, esta deve ser preservada. Você não tem o direito de abandonar o seu Deus para se comprometer com o inimigo que quer a sua ruína. Não entre em aliança com o inimigo, furte-se de qualquer compromisso com ele. E por fim, quinta lição que nós aprendemos: ore sempre. Veja o que o texto bíblico nos ensina no verso 9, final do verso 9 e no final do início do verso 14. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras. E também da profetisa Noade e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Uma carreira cristã, uma jornada cristã de batalhas e oposição é marcada pelo cuidado de Deus, pela vitória que Deus dá, pela preservação de Deus. Somente quando o povo de Deus tem tempo para o seu Deus. Não tema o inimigo. Não pare. Não deixe para lá, não abandone. Ore. Ore em todo tempo. Submeta as suas fragilidades, as suas limitações, submeta os seus temores, submeta os seus inimigos a Deus. Submeta a sua fragilidade, o tremular ou o tremer de suas mãos. Submeta as suas fraquezas a Deus.
mas não deixe de orar. Confie nele. Ele precisa ser o seu refúgio e fortaleza. Ele precisa ser o seu porto seguro. Confie nele e prove nessa confiança de que de fato ele é o seu Deus. E você tem um Deus genuíno, um Deus verdadeiro, o Deus vivo. Ore sempre. Neemias não venceu essa jornada porque era bom. Ele venceu essa jornada porque o seu Deus era bom. E porque ele tinha um relacionamento com este Deus. Portanto, amados irmãos, continue trabalhando. Continue vivendo a carreira cristã. Mas faça isso debaixo do cuidado de Deus, porque você trabalhará toda a sua carreira cristã em meio à oposição. Não deixe que ela te vença. Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, lhe dirija, lhe fortaleça e lhe leve seguro ao final da jornada. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, traga paz, vigor e graça ao teu povo. Que nessa grande jornada possamos nos encontrar firmes no Senhor. Possamos, ó Deus, nos guiar pela tua verdade, a tua palavra, e possamos nos assegurar ou nos segurar nas tuas mãos, descansar na tua presença e confiar na tua graça. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.